Espírito Santo. Jesus tinha um hábito de orar. A oração não era algo que acontecia esporadicamente no seu cronograma. Todos os momentos que Jesus podia, ele investia tempo galgando os degraus da oração. Jesus sempre estava orando. E os discípulos, por mais que conhecesse Jesus no dia a dia, jantando do lado dele, viajando em sua companhia e ouvindo as suas preleções, ainda não conheciam o Mestre de fato em sua totalidade de poder. Até que um certo momento eles necessitaram fazer uma travessia. E nesta travessia, segundo o registro de Marcos capítulo 4, ao partir do versículo 37, eles começaram a sair rumo a Gadara. No meio da viagem, ondas incapeláveis, o mar revolto, o vento forte. Os discípulos, grande parte deles, eram pescadores. Homens como Pedro, como Tiago, como João, tinham como na palma da sua mão o mar de Tiberíade, conhecido como Mar da Galileia. Mas naquela ocasião eles não entendiam que revolto eram aqueles ventos, e perceberam que a embarcação estava à beira de afundar, de naufragar. Então decidiram buscar a ajuda do Mestre. Jesus estava deitado na proa do barco, e ao ser despertado de maneira frenética pelos seus discípulos, olhou para a tempestade ou para a natureza, colocou-se de pé e ordenou que o vento se calasse e que o mar estivesse em bonança. A partir daquele instante, os discípulos ficaram boquiabertos, porque o mar ficou quieto como piscina, e o vento parou de soprar em sua freneticidade. Os discípulos olhavam uns para os outros e indagavam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Percebam, eles andavam com Jesus, mas ainda não o conheciam. Eles tomavam café da manhã com o Mestre, mas ainda não sabiam do seu poder espetacular. Eles estavam a todo tempo ouvindo as suas parábolas, ensinamentos e preleções, mas não sabiam que Jesus tinha poder até sobre a natureza. E quando eles viram a manifestação do poder de Cristo, eles ficaram indagando: quem é este? Quem é este? Passaram a partir daí a averiguar, a investigar aonde residia o segredo de tanto sucesso no ministério de Jesus, porque Jesus pregava melhor do que os oradores que existiam nos seus dias. Jesus era mais eloquente do que os príncipes das sinagogas. Ele era mais eloquente do que os anciãos que compunham o sinédrio de Jerusalém. E mesmo sendo um homem que surgiu na Galileia e não no meio da elite em Jerusalém, ele conseguia afluir as multidões para lhe ouvir. Os discípulos começaram a investigar o que ele fazia do seu dia, e perceberam que depois de um dia exaustivo de viagens a pé e depois de muitas pregações, quando os discípulos declinavam a sua cabeça sobre o travesseiro e roncavam a noite inteira, o lugar de Jesus
estava vazio. Quando eles procuravam, percebiam que Jesus estava orando. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, iremos perceber que Jesus optava em pelo menos 90% das suas orações serem em lugares desertos, sem a presença de ninguém, dedicando tempo, galgando espaço em busca, por intermédio da oração, na presença do Pai. Chegou o momento que Lucas capítulo 11 vai descrever a ocasião em que os discípulos descobriram aonde residia o segredo do sucesso do ministério de Jesus. Parece que eu estou vendo Pedro conversando com João e dizendo: João, eu já sei qual é o segredo, porque ele ora e os leprosos são purificados, porque ele ordena e o vento se aquieta, porque ele dá a ordem e os demônios saem das pessoas possessas. E talvez os discípulos perguntando qual é o segredo, e Pedro dizendo: é porque enquanto nós dormimos, ele está orando. É porque enquanto nós discutimos entre nós quem é o maior, ele está orando. Aí então eles disseram: então vamos segui-lo, vamos acompanhá-lo. Em um certo dia, Lucas 11 declara que Jesus estava orando, que Jesus estava clamando, e os discípulos chegaram ao mestre e não deixaram ele orar sozinho, lhe acompanharam, estiveram do seu lado, observaram como é que ele orava. O hábito da oração era atípico para os judeus pobres daqueles dias, e como eles, os discípulos, eram um grupo composto de agricultores, pescadores, ex-zelotes, pessoas da segunda categoria, no olhar e na perspectiva da elite de Jerusalém. Eles não sabiam orar, mas tiveram a notícia que o apóstolo melhor, o profeta João Batista, ensinava os seus discípulos a orar. Quando Jesus Cristo terminou a sua oração, os discípulos chegaram a ele e disseram: mestre, nos ensina a orar, Senhor, nós precisamos orar. Perceba, eles não disseram: mestre, nos ensina a arte da prédica, o dom da oratória, nos ensina a curar, nos ensina a expelir demônios. Não, eles entenderam que o resultado é justamente por intermédio da oração. Crente que ora é diferente. Já percebeu? O crente que não ora, ele tem tempo para tudo, ele se levanta contra a liderança, ele tem sempre uma conversa estranha, ele calunia, ele traz defamações, ele dá problema para a liderança. Aonde ele chega, o problema chega com ele. Sabe por quê? Porque não ora. Agora, crente que ora é diferente. Lucas capítulo 3 versículo 21 diz: e acabando de orar, o céu se abriu. Crente que ora, ele tem autoridade sobre o inferno. O céu se abre para trazer resposta para a sua vida. Quantos aqui ainda galgam o caminho da oração? Levante a mão e glorifica. Olha pelo menos para 3 pessoas e diz: ei, continue orando. Diga para ele, diga para ela, diga: continue orando. Diga: não pare de orar. Diga: tem resposta de Deus chegando para as tuas orações. Olecando lá e a canarauas, colamante olecauas. De oração, e sempre que ele migrava para a cidade de Jerusalém, ele tinha no seu âmago o desejo de adentrar o jardim do Getsemane para dedicar momentos, horas
de oração, de diálogo com o Pai. Perceba, Jesus não orava de uma forma mecanizada e muito menos esporadicamente. O caminho de Jesus, o ministério de Jesus era um ministério frutífero, porque ele galgava os degraus da oração. Lucas capítulo 3, versículo 21. Ao sair do Jordão, ele orou depois do batismo. Lucas capítulo 6, 12 ao 16. Jesus orou antes de escolher os seus discípulos. Mateus capítulo 11, versículo 20 ao 26. Jesus orou quando foi rejeitado por 3 cidades. Quando olhamos para João capítulo 6, versículo 11, Jesus orou antes de multiplicar os 5 pães. João capítulo 11, versículo 41, Jesus orou antes de ressuscitar a Lázaro. Mateus capítulo 14, 23, Jesus orou antes de andar sobre as águas do mar da Galileia. João capítulo 17, versículo 1, Jesus orou no culto de Santa Ceia. Marcos capítulo 14, 32, Jesus orou quando estava no Getsemane. Marcos capítulo 15, 34, Jesus orou enquanto estava pendurado no madeiro. Quando eu olho para isso, eu percebo que Jesus orou em todas as etapas do seu ministério. E o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, capítulo de número 8 e o versículo 34, ele diz que Jesus Cristo nesse exato momento está à destra do Pai, intercedendo por nós. Eu glorifico a Deus porque ele orou e ele continua orando. A igreja que ora progride, a igreja que ora avança, a igreja que ora não se detém, a igreja que ora vai avante. O obreiro que ora é usado por Deus, o pregador que ora é o instrumento na mão de Deus, a cantora e o cantor que ora é o instrumento na mão de Deus. Ei, o segredo ainda é a oração. Eu não estou desprezando a tua faculdade teológica, eu também sou teólogo, mas eu não posso colocar em primeiro lugar o meu anel de formatura, o meu diploma pendurado na sala da minha casa. O primeiro caminho ainda é a oração, ainda é a oração, ainda é a oração, ainda é a oração.